Então tenho muita sorte de ter uma carreira em uma área pela qual sou apaixonado. Um dos melhores benefícios do trabalho é experimentar vários relógios, apresentá-los no canal e ter uma loja física. Agora, com essas experiências únicas ao seu favor, você pode ter contato com peças que de outra forma nunca teria a chance de conhecer. Agora, com isso, eu frequentemente recebo a pergunta: como você consegue evitar querer comprar tudo o que vê e experimenta? Na realidade, é justamente o contrário. Isso acontece com esse nível de exposição a relógios, pois você passa a ter uma noção de como seria possuir uma peça sem realmente tê-la. No entanto, há relógios com os quais você cria uma conexão durante suas análises, e passa a apreciar tanto que acaba decidindo adicionar um à sua coleção. E o tema deste vídeo é um exemplo de quando isso aconteceu. O relógio é o Glasuto Riganal Panamatic Lunar Green Bracelet. Então deixe-me voltar um pouco e dar um pouco de contexto de como tudo isso aconteceu. Eu analisei pela primeira vez o Panamatic Lunar de mostrador prateado em 2021. Se você viu aquela análise anos atrás, sabe que sou fã desse relógio e da relojoaria alemã há muito tempo. Essas ideias levaram ao desejo de ter um. Na época eu não podia adicioná-lo à minha coleção logo após a análise. Depois veio uma viagem em 2023, onde tive a sorte de visitar Glasuta para conhecer várias das marcas que têm sua sede lá. O que tornou essa viagem diferente das outras que eu tinha feito até então foi a forma como a equipe de produção de vídeo e eu lidamos com nossas acomodações. Geralmente, quando visitamos fábricas de relógios, ficamos em cidades maiores, e depois vamos para os vilarejos tranquilos, onde a relojoaria ocorre. Para Glashütte, preferimos não ficar em Dresden, a 30 minutos de distância. Em vez disso, optamos por um apartamento particular bem em frente a Glashütte, Riganel, Nomos, Glashütte e Lange. Viver cercado pela relojoaria e estar em uma cidade pequena que basicamente fecha depois das 15 horas. Mostrou uma nova perspectiva sobre o dia a dia de quem vive ou trabalha na cidade. Uma lembrança marcante foi minha primeira noite em Glashütte, que ainda me marca. As ruas ficaram silenciosas, sem barulho ou movimento, até cerca de 5 da manhã. Fui acordado por uma súbita mudança do silêncio para carros passando rápido pelo apartamento, um atrás do outro. No início eu fiquei confuso, mas logo entendi. Os relojoeiros começavam cedo, indo para seus empregadores. Isso mostra que em Glashütte não há muito além da relojoaria. O adjetivo comum que eu usaria para descrever cada marca que visitamos é subestimada, já que todas elas superam as expectativas típicas de capacidade da indústria. Durante meu tempo na indústria, gravamos dezenas de tours nas fábricas das marcas. E ainda assim, a marca que tem mais visualizações, mais do que qualquer outra marca, é a Glashütte Original. Até eu às vezes não consigo acreditar que esse é o caso, mas conforme você começa a pensar um pouco mais sobre isso, começa a fazer sentido. E o que muitos não percebem é a história por trás da Glasuta Riganel, e o motivo pelo qual eles usam o termo original. Eles são a entidade viva e mais direta dos nomes fundadores da relojoaria do século XIX de Glasuta, como Lange, Morris, Grossman e outros. Compare isso à habilidade interna da marca em produzir mostradores, peças de calibre e seus famosos padrões de acabamento pelo preço. Isso faz dela uma das marcas mais bem posicionadas no segmento de luxo, dada a relojoaria artesanal que ela oferece. Voltei dessa viagem ainda mais impressionado com a empresa, que virou uma das nossas principais marcas na primeira loja física em Cleveland em 2024. Pouco tempo depois eu sabia que queria adicionar um novo relógio da marca à minha coleção para marcar essa ocasião. O desafio era decidir exatamente qual, já que eu gostava de muitos deles. Nos meses seguintes fiquei indeciso entre alguns modelos, até que analisei uma peça que não estava no meu radar, pelo menos não para considerar para a minha própria coleção. No canal secundário de análises tivemos o Panamatic Lunar, agora com mostrador verde marcante. No início nunca pensei que seria uma opção para mim. Achei as cores muito saturadas e duvidei que usaria. Prefiro relógios mais discretos para o dia a dia. Mas algo especial nessa configuração me marcou conforme eu a usava mais para aquela análise. Essa combinação desse verde invernizado com um leve efeito sunburst, que tem esse efeito escurecido nas bordas, resultou em um visual que era muito melhor pessoalmente. Além disso, depois que a análise terminou, fiquei curioso para ver como esse relógio ficaria em uma pulseira no meu pulso, e para minha surpresa, ele parecia completo. Naquele momento decidi que o Panamatic Lunar com mostrador verde seria minha nova aquisição, pois o tamanho da caixa e a estrutura da série estão em um ponto ideal. Não é pequeno ou delicado para o dia a dia, mas é refinado para ocasiões formais. O diâmetro é de 40 mm e de ponta a ponta, 47 mm sendo o comprimento do relógio inalterado, mesmo com pulseira de metal. Um ponto que provavelmente chama a atenção é a altura da caixa. São 12,7 mm, não vai ser tão espesso assim. Mas considerando que estamos olhando mais para um estilo social aqui, não vai ser o mais fino dos relógios de vestir, mas ainda assim desliza facilmente por baixo do punho da camisa. A caixa possui acabamento bonito, aro polido inclinado e laterais acetinadas com escovação direcional fina.
As asas seguem o acabamento lateral e fazem a transição para frentes polidas, marcadas por um chanfro polido que marca a transição entre as superfícies. A coroa de 6 mm é assinada tipo push-pull com cristal de safira levemente abaulado e anti-reflexo, garantindo visão e proteção ao mostrador. Abaixo, entre as asas de 20 mm, há uma pulseira de 3 elos simplesmente excepcional. O único aspecto do design que alguns podem não gostar são os elos centrais polidos nessa configuração de pulseira. Em outros relógios eles nem sempre têm o elo central polido, como no CQ. Eles atualizaram isso, então nesta versão a configuração é assim. Nunca tive problema com isso, mas vale destacar. O ajuste da pulseira é feito, na verdade. No lado reverso dos elos você tem pequenos parafusos que ficam opostos um ao outro em cada elo, e é aí que você realmente pode ajustar o tamanho. Prefiro isso porque deixa o perfil lateral dos elos mais limpo e facilita o ajuste, já que os elos ficam planos. A pulseira afina muito levemente, na verdade quase não afina, e depois volta a expandir para 20 mm no fecho. E por falar nisso, é aqui que essa pulseira se diferencia de muitas outras do tipo 3 elos, mas provavelmente também em geral para a sua faixa de preço. Os componentes são usinados com um sistema de liberação por 2 botões. E o meu recurso favorito é a integração elegante do ajuste on the fly, que permite cerca de 6,5 mm de flexibilidade com o apertar de um botão usando o botão Glasuta Double G no topo do fecho. Você pode usá-lo no pulso, o que facilita muito e eu gosto bastante. A pulseira costuma vir com os relógios esportivos deles. Esse é um dos principais motivos do meu desejo por essa peça. Muitas vezes, esse relógio é comparado ao Langa 1 do vizinho. Há opiniões divididas sobre este relógio ser inferior ao Langa 1, mas ambos têm propostas e méritos distintos. Na minha opinião, o que diferencia o Panamatic é o uso de cores mais ousadas, a possibilidade de ser usado com uma pulseira de metal e a resistência adicional à água de 50 metros. Tudo isso cria uma peça mais esportiva, que combina tanto com pulseira de metal quanto de couro, pelo menos para mim. Então provavelmente escolhi a cor de mostrador mais polêmica e chamativa de todas as versões do Panamatic Luna. É importante notar que com pulseira de metal, esse relógio é mais versátil do que muitos pensam. Raramente sinto que ele é inadequado para o meu uso diário, a menos que eu esteja fazendo algo na água ou perto dela, além de tarefas mais pesadas. Fora isso, o layout pouco convencional faz com que ele fuja do padrão e das normas dos relógios de vestir tradicionais, o que eu considero algo positivo. Pelas fotos de imprensa, talvez você tenha visto esse mostrador e pensado, é apenas um mostrador verde. O destaque especial da sua apresentação está no uso de um degradê escuro, com vinheta preta nas bordas do mostrador que perde intensidade. À medida que você chega ao centro do mostrador, é uma execução linda, o que provavelmente não deveria ser uma surpresa. Como a Glasuto Riganelli tem fábrica própria de mostradores, eles trazem textos simples com informações do modelo, marca e complicações. E Glasuta Isa, que faz referência à cidade de produção, e uma menção à Saxônia, a região mais ampla onde Glasuta está localizada. A fase da lua aparece em cor metálica, com um ciclo de 29 dias e meio na faixa externa. À esquerda há um mostrador de 12 horas com marcadores aplicados, sobreposto pelos segundos contínuos. Abaixo, apresentando um fino padrão concêntrico em ambos os mostradores, o símbolo emblemático de Glasuta é o panorama da Tung, localizado onde normalmente seria a posição das 4 horas. Então Gil tem uma das datas grandes mais bonitas da indústria, tendo uma patente sobre a configuração específica que você está vendo aqui. O que eu mais aprecio nesse layout são os 2 discos e como eles estão orientados. Um deles é vazado no interior, o que permite acomodar o outro no meio. E o resultado disso é um único plano onde ambos vão ficar, sem que um fique acima do outro. O som é muito satisfatório, assim como ver os 2 dígitos mudando juntos. A beleza desta peça está na distribuição do mostrador e na utilidade da data grande, que nunca parece intrusiva no uso. Passando para o movimento, vemos uma demonstração de alta relojoaria em ação. Esse calibre é visível pelo fundo transparente e é o automático 9002. Se você viu nossa visita à manufatura da Glasuta Riganelli, já conhece as competências essenciais em fabricação e acabamento, princípios muito valorizados pela marca. O 9002 adota vários elementos típicos da Glasuta em sua arquitetura e detalhes visuais. A placa de 3/4 é cortada e finalizada com anglagem nas bordas, com rebaixos polidos para o encaixe das rubis e parafusos azulados pelo calor. Uma característica única desta placa de 3/4 é o micro-rotor deslocado, que gira em um canal rebaixado em vez de ficar totalmente embutido na placa. Sem aumentar a altura na borda, inclui-se o peso de ouro 21 quilates aplicado à mão e acabamento espiralado com efeito raiado na roda de redução.
A estrela é a ponte do balanço em formato de borboleta, totalmente gravada. O padrão entalhado à mão é feito por um artesão em seu ateliê, com preenchimento de ouro. Para um contraste ainda maior, o conjunto de duplo pescoço de cisne é esteticamente agradável. Recebe um polimento preto, onde um técnico usa pasta de diamante e pressiona o componente com um bloco de zinco para obter efeito espelhado. Os pescoços de cisne não são só interessantes visualmente, mas também têm função mecânica, permitindo o ajuste fino da marcha do balanço e mais estabilidade ao oscilador em caso de choque. E só um ponto anedótico sobre isso, eu vi esse teste sendo feito pessoalmente. Uma vez tive um cliente em nossa loja, ele estava na mesa de exposição. Era o relógio dele, felizmente, não um dos nossos, e ele deixou cair de uma altura acima da cintura, e o relógio ficou absolutamente intacto. Testei o relógio em um cronocomparador e ele funcionava perfeitamente, com batimento preciso. Não falo só na teoria, vi isso pessoalmente. Quando se trata das especificações de desempenho do calibre 9002, ele tem uma frequência de 28.800 vibrações por hora, ou 4 Hz. Ele tem parada de segundos e corda manual, parando o ponteiro ao puxar a coroa até o fim. Ele tem uma reserva de marcha de aproximadamente 42 horas com uma margem de tolerância de 5% para mais ou para menos. A única área em que esse movimento provavelmente fica para trás é na reserva de marcha. Como o padrão moderno foi gradualmente expandido nos últimos anos na questão da precisão, eu só estava curioso para ver como esse aqui estava funcionando, e ele ainda está funcionando bem. Dentro das especificações de cronômetro, o Gio vai testar esse movimento em 5 posições diferentes. Fiz o mesmo no meu cronocomparador e, após anos, ele nunca adiantou mais de 2 segundos em nenhuma das 5 posições. Então, ao longo dos anos e até mesmo no início deste vídeo, eu falei sobre como a relojoaria alemã não só teve um papel no desenvolvimento do meu gosto, mas também em consolidar de vez minha paixão por relógios. No centro dessa história está Glashütte, onde ficam marcas como Nomos, que adoro, e Glashütte original. Agora, quando tento entender por que sinto uma conexão com essa região, um aspecto que me vem à mente é a sua história, que me lembra um pouco o progresso industrial do meio oeste dos Estados Unidos, onde eu moro, aqui em Cleveland, Ohio. Apesar dos altos e baixos, a história de produção e do ressurgimento industrial e do orgulho em Glashütte nunca desapareceu. Em meio a tanta excelência mecânica, Glashütte se destaca como um lugar único, diferente de tudo o que já conheci. E embora esta provavelmente não vá ser a escolha mais popular da Glashütte Original com o mostrador verde marcante, é o meu favorito pessoal. Este relógio simboliza minha afinidade pela relojoaria alemã, a determinação e o artesanato locais, além do vínculo que tenho com esse lugar, que ajudou a me inserir nesse universo. Mas é isso, pessoal. Esse foi meu vídeo sobre o Panamatic Lunar Verde, relógio da minha coleção. Sei que já sabem minha opinião e não quero mostrar toda a coleção. Já falei sobre isso várias vezes no canal, não vou fazer. E não vejo isso mudando em breve. Mas posso comentar sobre relógios da minha coleção. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, eu gosto de falar sobre isso. Isso me permite olhar para o relógio de uma perspectiva e ângulo diferentes. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like no vídeo, se inscrevam e ativem o sininho. É um ótimo indicativo para mim de que vocês querem que a gente faça mais desse tipo de conteúdo, onde eu mostro mais relógios que fazem parte da minha trajetória pessoal. Além disso, não deixem de conferir tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Cada compra feita no nosso site conta com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. E se você ainda não ficou sabendo, nós acabamos de abrir uma nova loja principal na minha cidade natal, Cleveland, Ohio. Na verdade, na Zona Oeste. Nos subúrbios de Westlake, essa loja agora tem 20 marcas diferentes em exibição a qualquer momento. Então, se você estiver na região, adoraríamos poder ajudar você lá também. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.